Você sabia que existem 3 maneiras de pronunciar o ED no final dos verbos? Olha só, se você não sabe, esse vídeo aqui foi feito exatamente para você, porque eu vou te ensinar, eu vou te mostrar exatamente como que pronuncia o ED no final dos verbos. Mas olha só, se você não me conhece, meu nome é Vinícius Afiotti, seu teacher de inglês, e eu resolvi gravar esse vídeo porque eu via que muitas pessoas estavam pronunciando errado esse ED. Pô, Vini, eu preciso pronunciar certo esse bendito ED? Sim, você precisa pronunciar, porque se você estiver conversando com alguma pessoa e você pronunciar errado, pode ter certeza que ela não vai entender o que você está falando. Então aqui você vai aprender exatamente como que pronuncia esse ED. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal para você não perder nenhum vídeo, nada que eu postar aqui. E também já ativa o sininho para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo e você não perder nadinha daqui do conteúdo, beleza? Bom, vamos começar aqui então. Primeira coisa que você precisa entender para pronunciar esse ED é que em inglês existem 2 tipos de som, tá? Existe o som voiced e o som unvoiced. Pô, Vini, que jossa é essa de voiced e unvoiced? É o seguinte, toda letra em inglês, tá? Toda letra, todo som em inglês, ou ele vai ser um som voiced, ou ele vai ser um som unvoiced. O que é um som voiced? Um som voiced é um som que tem vibração das suas cordas vocais. Tem vibração das suas cordas vocais. E um som unvoiced é um som que não tem vibração das cordas vocais. Isso daqui, gente, é muito importante para você conseguir melhorar a sua pronúncia em inglês. Não só a pronúncia do ED, mas todas as palavras. Se você quer melhorar a sua pronúncia em inglês, é muito importante que você entenda essas definições aqui, tá? Toda letra em inglês, seja ela uma vogal ou uma consoante, ou ela vai ser um som voiced, ou ela vai ser um som unvoiced. Quer ver um exemplo? Olha só, o D e o T. Presta atenção. O T, ele é um som voiced. Ele é o som voiced e o T é um som unvoiced. Coloca a mão na sua garganta e pronuncia o D junto comigo, ó. D, 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 D. Veja que há uma vibração na sua corda vocal. D, D. Agora olha só o T. T, 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 T. É só um T, T. Como se fosse uma tipo biribinha, sabe? T, T, T. Esse som, ele é unvoiced, ou seja, não há vibração na sua corda vocal. Então, toda letra em inglês, ou ela vai ser voiced, ou ela vai ser unvoiced. Um outro exemplo, o Z e o S. Coloca a mão aí novamente, ó, faz o som do Z. Z, 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 Z. Veja que vibra, nitidamente, né? Agora, faça o som do S. Coloca a mão aí e faz o som do S. S, 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 S. Não há vibração. Então, o S é um som unvoiced e o Z é um som voiced. Eu posso ficar trazendo aqui para você várias letras, várias consoantes, várias vogais e ficar brincando aí de voiced ou unvoiced, tá? Mas o mais importante é que você entenda esse conceito. Por quê? Porque a gente tem 3 grupos de verbos que terminam com ED. A gente tem o grupo A, o grupo B e o grupo C. Qual que é o grupo A? O grupo A são os verbos que terminam com som, o quê? Voiced. A gente tem os verbos que terminam com o som unvoiced e a gente tem os verbos que terminam com som de T ou D, tá? Isso aqui é muito importante. Então, olha só, vamos ver aqui o grupo A. O grupo A, verbos que terminam com som voiced, ou seja, que há vibração na sua corda vocal. Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, se eu falo assim para você, play, que é o verbo jogar, certo? Play é o verbo jogar. Deixa eu só aumentar aqui para deixar padrãozinho, porque eu gosto das coisas padronizadas. E vou colocar de preto, porque eu gosto das coisas padronizadas, tá? Você fala o play, que é o verbo jogar. Se eu quero colocar esse verbo na forma no passado, eu tenho que acrescentar o ed, certo? Só que como que eu vou pronunciar esse ed aqui? Bom, aí você tem que ver aqui, ó. A palavra play, ela termina com um som vozeado, ó. Play, play. Coloca a mão aí e faça junto comigo. Play, play. Percebeu? Termina com um som voiced.
Sempre que terminar com som voiced, esse ED ele vai ser pronunciado com som de D. Vai ser pronunciado com som de D. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, D. Tá? Vou até pintar aqui, ó, para vocês não se confundirem. Aqui, ó, D. Vai ser pronunciado com som de D. Tá? Então, como que vai ficar a pronúncia dessa palavra aqui? Vai ficar assim, ó. Played. 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 Não é played, é played. Played. É como se eu não tivesse um E aqui, ó. É como se eu tirasse esse E e só falasse o D. Played. Played. Alright? Vamos ver mais um verbo aqui? Olha só. Se eu falo assim pra você, ó, call, que é o verbo ligar, certo? Ou chamar, né? Call. Vamos colocar ligar. Se eu falo ligar pra você, que eu tô falando um verbo voiced, ó, call, call, call. Coloca a mão aí e faz, ó, call. Tá sentindo vibrar? Ou seja, você vai pronunciar esse ED com som de D. Então vai ficar called, called, called. Então, I called you last night. I called you last night. Eu te liguei na noite passada. I called you last night. Então não é called, não é called, é called. Esse ED aqui ele vai ter som de D, tá bom? Então esse aqui é o primeiro grupo, o grupo dos verbos voiced, ou seja, que vibram as cordas vocais. Vamos ver agora o segundo grupo, o grupo B, que é o grupo dos verbos unvoiced. Esses verbos aqui, ao invés de você pronunciar o ED com som de D, você vai pronunciar com som de T. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, se eu falo para você kiss, que é o verbo beijar, certo? Kiss, kiss. Coloca a mão aí na sua garganta e pronuncia junto comigo, ó. Kiss, kiss. Ó, termina com som de S e o S é um som unvoiced, certo? Então, se você quiser falar essa frase, essa palavra no passado, esse ED, ele vai ter som de T. Então vai ficar assim, ó. Kissed, 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 kissed. Som de T. Kissed, kissed, alright? Vamos ver mais um verbo? Olha só, o verbo like, muito usado, que é o verbo gostar. Gostar. Veja, ó, coloca a mão aí, ó. Like, like, like. Termina com som unvoiced. Então, se eu quero falar essa palavra, o verbo to like, no passado, eu vou pronunciar liked, 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 liked. É como se eu colocasse um T ali, tá? Liked. So, I liked the pizza yesterday. I liked the pizza yesterday. Tá? Liked. Esse aqui é o grupinho dos verbos unvoiced. E agora vem o terceiro grupo, que é os verbos que terminam com som. De T ou D. Por que é muito importante você entender isso aqui, ó? Som. Eu vou até grifar aqui, ó. Som. Som. Porque, por exemplo, ó, se eu falo assim pra você, o verbo decide. Pô, Vini, termina com E, né? Termina com E. Só que o som é som de D, ó. Decide. 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 Então, é o som, não é a letra, ok? O que é o verbo decide? É o verbo decidir. Beleza, Vini, quero colocar esse verbo no passado. Vamos colocar ele agora no passado. Vai ficar assim, certo? Como que eu pronuncio esse ED quando o verbo termina com som de T ou D? Você vai pronunciar esse ED com som de ID. Som de ID. Então vai ficar assim, ó. Decided, 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 decided. Ó, did, decided, decided. Alright? Decided. Mesma coisa, esse verbo aqui, ó. Verbo need, que é o verbo precisar. Ele termina com som de D, ó. Need, need, need. Se eu quero colocar esse verbo no passado, eu vou falar needed, needed. I needed, needed. Ou seja, esse ED aqui, ele vai ter som de ID. Tá bom? Vamos ver um verbo aqui que termina com som de T. Por exemplo, o verbo want. O verbo want é o verbo querer, certo? Se eu quero colocar esse verbo no passado, eu vou falar wanted.
wanted. I wanted, I wanted, I wanted, alright? Esse ed, ele vai ter som de id. Conseguiu perceber? Então, só recapitulando, para você pronunciar o ed no final dos verbos, você tem que prestar atenção se o verbo termina com um som voiced, ou seja, que vibra, se ele termina com um som unvoiced, ou seja, não vibra, ou se ele termina com som de T ou D, dependendo aí de qual grupo que o verbo se encaixar, a pronúncia do ed, ela vai mudar. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você não é inscrito aqui no meu canal, não esqueça de se inscrever para você não perder nenhum vídeo, nenhuma aula, porque tem muito conteúdo bom saindo aí do forno para você, tá bom? Um grande abraço and I see you in the next class.